A conhecida peste negra tem origem no Planalto tibetano, território englobado no Império Mongol, que estendia o seu domínio a largos espaços euroasiáticos. As movimentações das rotas caravaneiras que o atravessavam, em ligação estreita com os mercadores italianos, assim como as expedições militares, fomentaram a difusão da epidemia. O exército mongol, com homens de armas infectados, atacou Cafa, tendo contaminado os italianos, e desta praça a epidemia alcançou Constantinopla, onde é reconhecida em julho de 1347. A partir das intensas... A partir das intensas relações comerciais que se estabeleceram neste porto, os navios vão levar a epidemia tanto para Alexandria, avançando depois para o Egito, Palestina, Síria e Arábia, como os barcos italianos, sobretudo os genoveses, a disseminam pelo Mediterrâneo, chegando à Península Itálica. O porto de Messina, na Sicília, estaria já infectado em agosto de 1347 e daí espalhou-se tanto pelo norte da África como pelos portos do sul da Europa. A articulação da via marítima nas relações comerciais com os grandes rios navegáveis e as movimentadas rotas terrestres explicam a rápida difusão da epidemia da costa para o interior do continente europeu e das grandes cidades para as pequenas vilas ou aldeias do mundo rural. Assim, nos escassos 5 anos, de 1347 a 1352, a pandemia contaminou por mar e terra toda a Europa. E mais globalmente, contagiou o mundo então conhecido e em rede por relações comerciais e choques bélicos, mundo que envolvia os continentes asiático, africano e europeu. Trata-se de uma epidemia bubónica, cujas causas nem cura se conheciam. Explicavam os contemporâneos com teorias religiosas, admitindo que Deus estava a castigar os pecados dos homens, ou mais científicas por desequilíbrios dos astros e dos elementos da natureza, na sequência dos conhecimentos médicos da escola hipocrática. E também se procuravam culpados para tal flagelo, desde logo os judeus, sempre alvo da animosidade dos cristãos quando havia períodos de instabilidade, e todos aqueles que circulavam de terra em terra, entre pobres, peregrinos, viajantes e vagabundos. A peste foi altamente mortífera. Os especialistas, como Ulm Benediktov, admitem hoje que o índice da mortalidade terá sido de 60%. E assim, os 80 milhões de pessoas que viveriam na Europa, desses 80 milhões, poderiam ter restado pouco mais que 30 milhões depois da epidemia. A peste negra manifestou-se em Portugal em meados de 1348. Poderia ter entrado pelo norte, isto são todos os locais por onde a peste, já temos sinais dela. Poderia ter entrado pelo norte, através do centro de peregrinação que era Santiago de Compostela, onde se ia muitas vezes, e onde a epidemia se fazia sentir em junho de 1348, e daí podia ter irradiado para sul, não é? Sul de Santiago, vai dar ao nosso centro do Minho. Mas também podia ter chegado por outros espaços da fronteira terrestre e sobretudo pela marítima, tá? Que somos um quadrilátero com 2 fachadas marítimas. Até ao final desse ano de 48 e inícios do seguinte, ela difundiu-se por todo o espaço do reino, nos meios urbanos ou rurais, e fez vítimas em todos os estratos sociais. Atingiu eclesiásticos, bispos, cônegos, priores de igrejas, abates e profetas de mosteiros masculinos e femininos, ou atingiu leigos, contando-se entre estes membros da nobreza, das aristocracias urbanas, dos oficiais régios ou da gente comum. Sem fontes específicas que nos permitam contabilizar a taxa de mortalidade para Portugal, vários historiadores aventaram que teria morrido pelo menos 1/3 da população. É possível que mais, com os estudos do Benediktov, mas de qualquer maneira caindo o valor de 1,5 milhão de habitantes para cerca de 1 milhão. As vilas queixavam-se de despovoamento e o desaparecimento dos proprietários conduzia à ruína dos prédios.
No campo havia lugares despovoados e ermos e todo o tipo de terras incultas, perdurando nesse estado de abandono por vários anos ou décadas por falta de mão de obra para as amanhar. E tal era particularmente visível nos senhorios eclesiásticos que, como consequência da peste, estiveram em crescimento. Dois problemas maiores exigiram uma resposta pronta de Dom Afonso IV. Era o rei que no tempo governava Portugal. Por um lado, a falta de mão de obra para trabalhar sobretudo a terra e, por outro, o acréscimo dos bens da Igreja. No campo, muitas herdades ficaram ermas e incultas, como disse, por falta de gente que as aproveitasse, seja porque muitos homens morriam, seja porque outros as deixavam procurando novos meios de vida, sobretudo nas cidades. Era preciso atender a este candente problema para minorar os efeitos da quebra da produção agrícola. Dom Afonso IV, em leis sem data, mas que serão próximas do ano de 1349, portanto logo imediatamente à peste, legislou sobre a mão de obra, como aconteceu noutros reinos, desde logo em Inglaterra, com a Ordinança de Lavover, decretada por Eduardo III. As suas determinações tiveram de atender a diversas situações. Por um lado, percebe-se que alguns homens que trabalhavam terra alheia negavam-se a fazê-lo porque se haviam tornado proprietários graças a heranças. O rei ordenava que as autoridades confirmassem essa mudança de estatuto e que, a ser verdadeira, obrigassem esses novos possidentes a aproveitar os bens recebidos. Por sua vez, a escassez de braços para a lavoura e para a criação de gado fazia com que os assoldados exigissem altos salários. Dom Afonso IV determinou o arrolamento desses assalariados e, favorecendo os proprietários, permitiu a taxação dos salários. Mas exigia que os que serviam pelo tempo longo de um ano não se pudessem escusar, preferindo tempos mais curtos, mas em contrapartida obrigava os seus amos a pagar-lhes atempadamente a devida soldada, penalizando os servidores e os senhores que prevaricassem. Igualmente procurava enfrentar o crescimento dos falsos pobres que sobreviviam pedindo esmola, compelindo-os ao trabalho sob duras penas. Um outro problema teve o monarca aqui a enfrentar. Os homens com posses, já vem a seguir, os homens com posses, apercebendo-se que os seus bens não podiam livrar o seu corpo do flagelo da epidemia, procuravam investir tais bens na salvação da sua alma. Em testamentos escritos, ou ainda mais orais, entregavam então os seus imóveis à Igreja para que o clero regular ou secular, como privilegiado intercessor junto de Deus, lhes sufragasse a alma com orações e ofícios litúrgicos. Esta transferência de propriedades para a Igreja subtraía-as para sempre, porque não tem sucessores, não é? Para sempre do mercado imobiliário, o que era muito lesivo para a coroa e para a população do reino. Para mais, neste contexto excepcional, a cleresia abusava. Dom Afonso IV agiu, porém, de imediato. A 21 de maio de 1349, promulgou uma lei em que começava por dar conta da situação irregular assim descrita. Os vigários das dioceses exigiam, sob pena de excomunhão, que os testamentos, mesmo os que já estavam validados notarialmente, fossem apresentados perante si para serem validados com os seus selos e traslados, tudo se pagando por altos preços e indo mais além, no caso de lhe serem mostrados células de testamentos sem a fé pública do tabelião ou mesmo face aos que morriam sem testamento, não chamavam os parentes mais próximos do morto a quem os bens poderiam pertencer, mas tomavam-nos para si. Portanto, havia ilegalidades na atuação do clero, como diz a lei de Dom Afonso IV. Dom Afonso IV, defendendo o direito patrimonial do reino, afirmava que os bens dos que morriam com ou sem testamento, caso não existissem herdeiros,
passavam a não ter dono e, portanto, integravam-se nas propriedades da coroa. Exigia, pois, sob penalizações, que os testamentos não fossem publicados perante os vigários, mas face às justiças régias, para serem executados legalmente, chamando parentes e ouvindo as testemunhas das partes. Mandava mesmo prender os testamenteiros que não o fizessem e reclamava que os vigários entregassem todos os documentos a um tabelião e não mais abusassem. Esta lei devia ser lida frequentemente pelos tabeliães nas reuniões concelhias, a fim de ser cumprida. E isto são leis que estão no livro de Leis e Posturas, é o que quer dizer o LP, que contém a legislação desde, como sabem, Afonso I até ao reinado de Dom Pedro. Para maior reforço do seu mandato, o rei nomeou sistematicamente para os conselhos juízes de fora, delegados do poder régio, para darem cumprimento a esta legislação. Os múltiplos e alongados processos sobre heranças que se sucederam depois da peste dão-nos conta que a ordem régia pelo menos susteve os desmandos eclesiásticos e deu força aos litigantes que pugnavam pelos haveres da sua parentela a que tinham direito. Já estudei isto num trabalho sobre a peste negra, sobre o testamento da peste negra. Como se percebe, a legislação régia foi rápida e objetiva. Mas as graves sequelas da epidemia estavam instaladas e para durar. O rei sabia-o e o povo sentia-o. Por isso, em 1352, 4 anos passados depois da peste, Dom Afonso IV convocou cortes para Lisboa, que decorreram entre fins de agosto e inícios de setembro. Justificou a sua convocatória por 3 motivos. Primeiro, as cidades e vilas e lugares do reino não estavam povoadas como deviam. Segundo, as herdades não se encontravam devidamente aproveitadas. Terceiro, e como lhes fora dito, o povo recebia agravos dos oficiais régios. E o povo foi chamado a fazer-se representar nestas cortes, com 2 procuradores por cada município, para apontar os seus males e obter do rei as decisões para corrigir e melhorar a situação do reino. Os conselhos concertaram-se entre si e desta reunião saíram 24 capítulos gerais do povo. Sabem que o povo, a partir pelo menos de 1341, tinha esta possibilidade, em conjunto, em cortes, vendo o que é que iam apresentar, podiam ver que estavam muitos conselhos a apresentar o mesmo agravo, o mesmo pedido, e, portanto, esses passavam a pedidos gerais no povo, e depois cada conselho ainda podia levar os seus capítulos especiais, quer dizer, aqueles que eram próprios da sua localidade de Santarém, uns, Coimbra outros, Lisboa outros, etc. Portanto, destas cortes saíram 24 capítulos gerais do povo, e já vamos ver que também saíram especiais. E vamos ver as temáticas, e está em francês, porque já apresentei isto numa reunião em França, e não estive, todos entendem, não estive a converter para o português. As temáticas desses capítulos é o pedido e depois a resposta, como se chama, podem envolver ou agravos ou pedidos. Denunciaram maioritariamente abusos contra os oficiais régios, como podem ver, o clero e os vassalos régios, que prefizeram 60,6% das queixas. E procuraram ainda resolver algumas questões relativas aos corpos sociais não privilegiados, à economia e à administração local, como conseguem ver pelo gráfico. Portanto, os oficiais régios, depois 21% sobre a Igreja, vassalos do rei e dos infantes 8%, depois questões com grupos sociais não privilegiados, economia e administração local. O problema da falta de mão de obra persistia, sendo denunciado pelos proprietários que os assalariados não respeitavam os estabelamentos de salários impostos pelos conselhos e, se a isso eram obrigados, fugiam para outros lugares.
Além disso, se eram penhorados por tais atos, recorriam à corte e os penhores eram devolvidos. Com grande pormenor, demonstrando a importância do problema, a tudo respondeu o monarca, renovando a imposição do tabelamento. Mas nós sabemos, e isso já está estudado, também já o fiz quando analisei as questões rurais no Baixo Mondego, mas as épocas de desequilíbrio entre uma escassa oferta de braços e a sua grande procura foram sempre favoráveis aos assalariados que, legal ou ilegalmente, viram os seus salários aumentar ao longo de todo o século XIV. Até se diz que o século XIV é o século de ouro dos assalariados. Mais insistentemente reclamava o povo contra a posse da terra pela Igreja. Declarava numa queixa que a Igreja tinha muitas terras e vinhas que antes eram produtivas e no tempo presente não se encontravam cultivadas, causando a carência de pão e vinho, os dois produtos básicos da alimentação medieval, como sabem. E logo num outro agravo, corroborava que, devido aos muitos testamentos que se faziam, dentro de pouco tempo, todas as herdades do reino seriam da Igreja, a qual, dado o grande número de propriedades que possuía, não as aproveitava e deixava-as em mato. O rei, de pronto, exigiu o amanho da terra pela Igreja, embora também esta situação se mantivesse em tendência longa, ou seja, muita terra por cultivar. Por isso, Dom Fernando, ainda em 1375, estava a legislar sobre a obrigatoriedade do cultivo das terras por todos os proprietários, bem como o dever dos filhos dos lavradores e os que não tivessem outra profissão a trabalharem na agricultura, além de renovar a imposição do tabelamento salarial. Todavia, já quanto à parte da queixa, que denunciava que os testamentos estavam a aumentar, pois face ao medo de uma possível morte repentina, todos queriam entregar parte dos seus imóveis para a salvação da alma, Dom Afonso IV não podia impedir tais doações se estivessem legais. Mas, neste particular, refira-se que se faça este enriquecimento fundiário da Igreja. Os conselhos pediam o apoio do rei, não queriam, porém, receber os juízes delegados do poder régio, os ditos juízes de fora, como for ordenado por legislação régia, a que já aludimos. É que estes juízes concorrenciavam o poder judicial das aristocracias governantes e, além disso, ainda lhes tinha de ser pago um salário. Dom Afonso IV justificava a sua nomeação com a prestação por parte destes oficiais, portanto, estes juízes de fora, de uma justiça mais isenta, porque eles não pertenciam aos conselhos, de uma justiça mais rápida para o despacho de muitas questões sobre testamentos e mesmo de uma justiça mais vasta, porque o número mais elevado de oficiais de justiça permitiria resolver outros pleitos judiciais. Mas face ao pedido do povo e demonstrando-se bem a política aberta e conciliadora do monarca nestes tempos difíceis de crise, aceita-o e entrega toda a responsabilidade da justiça aos juízes eleitos localmente. Portanto, concede que não seja o juiz de fora a atuar, mas os juízes locais. Acresce que se os clérigos não cuidavam dos bens rurais, também deixavam arruinar os prédios que possuíam em muitos bairros urbanos, exigindo depois que os homens dessas cidades e vilas os alojassem nas suas casas, causando-lhes muitos danos. Determinou o monarca que tais prédios fossem reparados e condenou todos os abusos. As críticas aos oficiais conselheiros de que o rei se mostrava sabedor, como disse na convocatória de cortes, sobrepunham-se a todas as demais. Abusavam os oficiais da justiça, não procedendo judicialmente como deviam. Não deixavam atuar os juízes locais, prendiam os homens sem ouvir as partes e as testemunhas e consentiam nas extorsões que os homens que os serviam, eles, oficiais, praticavam sobre a população.
abusavam ainda mais os oficiais da fiscalidade, exigindo os tributos por valores mais elevados do que era devido e cobrando dívidas muito antigas quando até os devedores já tinham morrido. E também os oficiais régios da justiça, como os privilegiados, fossem do clero ou mesmo das comitivas do rei e infantes, cometiam grandes danos com as suas aposentadorias, ou seja, com a dormida e comida em casa dos moradores dos concelhos, estragando-lhes a roupa de cama e tomando-lhes à força os bens para a sua alimentação e para a dos seus animais. E o clero, sempre que advertido dos seus erros, não hesitava em lançar sobre os homens a sua terrível pena eclesiástica da excomunhão. Todos os pedidos de correção de opressões obtiveram em cortes o deferimento régio, como era inevitável. Mas tal não significava que o mal se erradicasse, pois que, face às crises, os poderosos mais tendem a abusar e a impor maus usos. Percebem-se também as preocupações com um dos vetores mais dinâmicos da economia, o comércio. Os concelhos pediam que houvesse livre circulação das mercadorias e pressente-se que estavam mais preocupados com os lucros, que até daí podiam advir, do que com a equitativa redistribuição dos produtos pelo reino. Queriam também pesos e medidas uniformes por todo o reino, questão levada repetidamente a cortes na Idade Média, mas que nunca os monarcas ousaram deferir, dada a complexidade dos múltiplos interesses que envolvia. Os judeus foram criticados pelos seus empréstimos usurários e o povo ousou mesmo afirmar que melhor era que eles se dedicassem a aproveitar a terra que a negociar com o dinheiro, na manifestação da clara oposição entre cristãos e judeus, que sempre se agudiza, como disse, em tempos de crise. Quando tudo está bem, as relações são cordiais. O clima de conflituosidade e opressões próprio dos períodos de dificuldade económica é ainda corroborado por outros diplomas saídos de cortes. Desde logo, uma carta régia dirigida ao clero, em que Dom Afonso IV, com toda a frontalidade, como é característica deste rei, denuncia os seus incorretos comportamentos no plano religioso e civil, a saber, vestuário impróprio, barregania, maus hábitos, como jogo e profissões ilícitas, porte de arma ou mesmo os crimes de furto e homicídio. O monarca reclamava o apoio do braço da justiça eclesiástica, quer do papado, quer dos juízes eclesiásticos do reino, para condenar e punir os prevaricadores e corrigir estes gravíssimos erros. Para além destes documentos, e como já dissemos, 5 municípios apresentaram os ditos capítulos especiais em cortes, a saber, Porto, Lamego, Beja, Silves e Tavira. E permitam-me aqui um apontamento, que é de toda a justiça dizer. O Instituto de Estudos Históricos de Lisboa tem levado a cabo esta insana missão, iniciada pelo professor Dr. Oliveira Marques, de publicar as cortes, bem como as chancelarias portuguesas dos tempos medievais. E tem sido incansável, foi incansável o trabalho do Dr. Oliveira Marques até ao final da sua vida, tem sido continuado incansavelmente com fortíssimos problemas financeiros para conseguir estas publicações, tem sido continuada pelo professor João Alves Dias e tem, na pessoa do investigador Pedro Pinto, um incansável trabalhador dedicado a esta missão. Eu sou-lhes extraordinariamente devedor em todos os meus estudos e queria aqui publicamente deixar esta nota. Mas fiz este trabalho em 2 partes, porque tenho aqui o ano, no ano de 82 tinham sido publicados os capítulos gerais e os capítulos especiais de Lamego. E justamente no ano passado,
quando eu já tive de remodelar trabalho, saiu um suplemento a publicação das Cortes de Afonso IV, onde ficaram incluídos os capítulos especiais às Cortes de 1352 do Porto, de Beja, de Silves e de Tavira. E, portanto, podemos alcançar mais a perspectiva geral do país. É certo que no caso da Vila Alentejana de Beja, só há referência a que teria levado a Cortes 22 capítulos especiais, pelo menos mostra-nos estas preocupações, sem que possamos conhecer o seu conteúdo, e apenas podemos ter, portanto, um panorama local sobre as vivências deste período em Terras da Beira, Lamego com 25 capítulos especiais, e no Algarve, através de Silves, que levou 33 capítulos especiais, Tavira, que levou 22 capítulos especiais, e pontualmente a cidade do Porto. Aliás, tem aqui, portanto, podemos saber não só já dos capítulos gerais, mas também destes especiais de Lamego, Porto, muito pouco, Silves e Tavira, como disse. Como invulgar neste panorama, já irão ver, apenas se assinala o agravo do Porto. Mas neste caso temos de ter presente que estamos face a uma rica vila portuária mercantil, com um poderoso corpo de mercadores que se dedicavam ao comércio externo. E seria essa burguesia mercantil que se queixava de que os agentes régios do fisco lhes impunham tributos sobre certos retalhos de panos que importavam, por exemplo, da Flandres, ou seja, os melhores panos que existiam na Europa, e que se destinavam a confeccionar peças do seu vestuário ou sobre outros bens de cama e mesa que tinham em vista o seu uso pessoal e doméstico. De facto, bens de uso doméstico não deveriam ser taxados. De qualquer maneira, mostra-nos a riqueza destes homens que, mesmo em época de crise, estavam a importar panos, quer para a cama, quer para o seu vestuário. E tal medida ia contra os seus privilégios, que deviam ser iguais, como eles diziam, aos mercadores de Lisboa. Veem que estas rivalidades têm história, está aqui documentada claramente. A burguesia portuense, em grande emulação com a lisboeta, mesmo em tempo de crise, ou talvez até porque em tempo de crise, é quando se ganha mais, não é? Em certos negócios, se isso é possível, não queriam prescindir da ostentação do seu prestigiado estatuto. Esse luxo das aristocracias já tinha mesmo merecido a atenção do monarca, Afonso IV, não se esqueça de nada, que em 1340 decretou a primeira lei sumptuária do reino, com normativas sobre o vestuário e a alimentação da nobreza e dos ricos cidadãos, numa rigorosa codificação das hierarquias sociais, mas igualmente visando refriar os gastos ostentatórios excessivos. Os pedidos das restantes cidades e vilas transmitem-nos, porém, repetidamente as mesmas dificuldades de tempo de crise. A cidade diocesana de Lamego, nos seus 25 capítulos especiais, testemunha-nos um clima de fortíssimas tensões e mesmo de violência. São mencionados muitos excessos e opressões, roubos, abusos sexuais e homicídios, está tudo escrito, que eram praticados em conjunto por um senhor da nobreza, diz-lhe o nome, pelo bispo, pelos clérigos e pelos oficiais régios. Uma dura opressão senhorial recaía sobre os moradores de Lamego. E atenção, uma pergunta, e que podemos discutir isso, nestas argumentações pode haver exageros, sem dúvida. Tem de haver exageros, porque quando se quer pedir alguma coisa, tem de se orquestrar o pedido, aumentando para obter um deferimento. Não podem haver inverdades ou erros grosseiros, porque isto ia até à corte e era deferido pelos oficiais do desembarque. E, portanto, erro grosseiro virava-se contra quem o fizesse o pedido, não é? Portanto, agora, exageros, sem dúvida. Mas é tão comum, como vão ver, a recorrência, que não podemos deixar de aceitar que este era o clima geral.
Dizia uma dura opressão senhorial e caía sobre os moradores de Lamego. Eram-lhes roubados géneros alimentares, animais e outros bens móveis. Sofriam extorsões os que iam às feiras vizinhas comerciais. Os proprietários chegavam mesmo a ser expropriados das suas herdades. Os clérigos compravam ilegalmente bens raízes. O bispo e o cabido usurpavam a jurisdição régia em muitas aldeias do termo concelhio. Julgavam pleitos que eram da esfera da justiça secular e desviavam gente do serviço do rei e do conselho, prometendo-lhes proteção nos seus senhorios. A terra despovoava-se e ficava inculta e ao abandono. Os homens eram, assim, forçados a abandonar o amanho da terra e a dedicarem-se a outras atividades, como o transporte terrestre de mercadorias, que se acumulava, por certo, de um pequeno comércio. Também no Algarve, tanto em Silves como em Tavira, se repetiam os agravos contra os oficiais régios, da justiça e do fisco, ou contra os senhores eclesiásticos, para além de se perceber que os homens tinham dificuldades em manter os seus negócios e sofriam carências. Os testemunhos sobre a violência social igualmente se manifestavam, assim como as cicatrizes da peste se inscreviam na paisagem natural e na sociedade. Os mercadores de Silves viam-se na necessidade de pedir dinheiro emprestado ao rei para comprarem mercadorias ou os seus habitantes para empreenderem obras públicas. Há alusão a homens devedores à coroa, assim como queixas sobre a contínua falta de mantimentos, do pão ao pescado e ao sal. Por isso, os governantes de Silves queriam mesmo que todos os que tivessem um determinado montante de riqueza, estabelece 100 libras, fossem obrigados a adquirir uma junta de bois para lavrar a terra. Agravavam-se também das malfeitorias que lhes causava a tripulação de uma certa embarcação fundeada em terra próxima. De novo, os representantes da cidade insistiam, e estou a citar o que diz o capítulo, que a maioria da terra e dos bens de raiz eram da Igreja, devido às doações por alma e aos abusos dos eclesiásticos, que, por exemplo, reclamavam o terço dos bens dos que morriam sem testamento. Logo, detentores de terra excessiva não tinham capacidade para a fazer aproveitar, nem permitiam que as autoridades concelhias as entregassem a homens que a cultivassem, de imediato ameaçando com a excomunhão. Por sua vez, a mão de obra assalariada continuava a ser escassa e era disputada opressivamente pelos homens com poder, como os próprios oficiais régios. Tavira, nos seus agravos e pedidos, coincidia muito com a exposição de Silves. Emerge um contexto social de homens devedores ao rei, ainda mais amplo do que no caso de Silves. Redobram-se as denúncias de abusos de oficiais régios, sobretudo os do fisco, erguiam-se queixas contra o desvio ou a sobrecarga de impostos sobre bens alimentares, como o pão, o sal e as aves. Denunciava-se a Igreja que, ao abrigo do direito de asilo, dizia-se, protegia malfeitores e criminosos. As memórias da peste estavam muito vivas e presentes. Assim, os governantes de Tavira acusavam os religiosos da Ordem da Trindade de gastarem o dinheiro dos testamentos dos homens ricos, feitos, e cito, na pestilência que ora foi, é a peste negra, ou antes e depois dela, o qual dinheiro estava destinado a remir cativos. Do mesmo modo, denunciavam que, devido à peste, certos homens acumulavam várias propriedades por herança e não as conseguiam depois aproveitar. Era o mesmo que acontecia ao excesso da propriedade eclesiástica, também havia leigos nesta situação que já fora anotada na legislação afonsina, quando dissemos que quem fosse proprietário deveria cultivar a terra. O rei ponderadamente determinava que tais bens de raiz não deviam ser retirados a seus donos, nem à Igreja nem aos leigos, mas que estes ficassem obrigados a mandar cultivar a terra. Incontestavelmente, a instabilidade social e económica estava instalada, motivando os abusos dos poderosos.
poderosos, toda a natureza. Mas as atitudes desviantes e as atividades ilícitas eram mais amplas e praticadas também por todos os que com elas pudessem colher alguns lucros. As reuniões de cortes em que o povo se queixava e o rei não hesitava em condenar os abusos, poderia ter servido para diminuir as tensões sociais e impor uma regulação política entre governantes e governados, sem, todavia, eliminar os problemas na longa duração. De facto, e já estou a concluir, o clima de convulsão socioeconómica prolongou-se por toda a segunda metade do século XIV no Reino de Portugal, sob os governos do rei Dom Pedro e Dom Fernando, e foi ainda maximizada por fomes e guerras. E os danos daí decorrentes continuaram a ser denunciados nas cortes convocadas por esses reis, que sempre procuravam concertações e acordos para impedir maiores oposições. Toda esta agitação social virá por fim a confluir numa viva crise política nos anos de 1383 e 1385, que conduzirá ao afastamento da herdeira legítima do trono, casada com o rei de Castela, como sabem, a Dona Beatriz, e fez aceder um filho natural do rei, Dom Pedro, que era mestre da Ordem de Avis, a rei. E será esse rei Dom João I, aclamado a 6 de abril nas Cortes de Coimbra, 1385, o fundador da nova dinastia de Avis. A crise social e económica de finais de 300 em Portugal, como nos principais reinos da cristandade, manifestou-se também em conflitos militares e políticos, como a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, ou as lutas dinásticas em Castela e que levaram à imposição dos trastâmaras. Conflitos militares e políticos que acarretavam mudanças de poderes e sempre renovadas expectativas de mudanças revitalizadoras da economia e da sociedade, pelo menos daqueles que trabalhavam e esperavam desses mandantes um novo mundo, uma nova situação. Muito obrigada.